Beleza, pessoal. Bom, a gente vai para a questão de número 81 e a gente tem o seguinte, tá? Vamos trabalhar agora algumas questões específicas sobre crimes de trânsito, tá? Questão de número 81 diz o seguinte: Rita conduziu sua motocicleta pela rua tranquila dentro do limite de velocidade permitida. Entretanto, ao tentar acessar o aparelho celular, veja que não está afirmando que ela acessou, ela tentou acessar um celular que estava dentro da bolsa e acabou se distraindo e não viu Teresa, que corretamente atravessava a rua na faixa de pedestres. Rita acaba por atropelar Teresa e, mesmo podendo prestar socorro com medo de ser responsabilizada, foge do local do acidente. Considerando o caso hipotético, assinale a afirmativa incorreta. Se a gente fosse analisar aí todos os aspectos dos crimes, né, eu tenho aí uma lesão, vamos trabalhar como uma lesão corporal, tá? A questão não fala se foi homicídio, vamos trabalhar com a lesão corporal. Ah, as majorantes e os agravantes vão ser aplicáveis da mesma forma, tá? A gente não vai falar aqui do quanto da pena. Então eu tenho, vamos trabalhar com a lesão corporal culposa, crime 303 do Código Penal, Código Trânsito Brasileiro, perdão, e nós temos uma circunstância, tá, que ela vai se mostrar aí como majorante, aplicável tão somente aos crimes do 302 e 303, que é o fato de ter sido cometido na faixa de pedestre. Então, faixa de pedestre, quando cometido o crime de homicídio ou lesão corporal, ele vai se configurar como uma majorante, causa aumentativa de pena que aumenta de um terço a metade. Olha só, além disso, nós temos a circunstância de uma omissão de socorro dentro do contexto de uma lesão corporal. Então, o crime de omissão de socorro ele não vai ser um crime específico, mas ele vai ter essa circunstância da omissão de socorro atuando como majorante, tá certo? Como majorante. Então, se eu tenho a omissão como majorante, a circunstância de ter sido cometido sobre a faixa de pedestre, ela tanto é uma majorante quanto é um agravante que está previsto lá no 298, aplicáveis a todos os crimes de trânsito. Veja só, se eu tenho a omissão de socorro como majorante, essa circunstância sobre a faixa de pedestre ela vai ser utilizada pelo juiz lá na dosimetria da pena como uma circunstância agravante. Tá? Eu fiz essa análise geral, mas ela nem precisava ter sido feita para a gente resolver essa questão. A questão é muito mais simples do que isso. Ele coloca aí todas as circunstâncias para confundir a cabeça do candidato, mas olha só, a questão, a gente decide essa questão conseguindo identificar que a omissão de socorro como infração de trânsito lá do artigo 176 é uma infração de trânsito gravíssima, passível de multa e suspensão do direito de dirigir. E aí a gente mata a questão, tá? Porque, ó, ele que é incorreta, né? A letra A diz que Rita poderá responder criminalmente pelo ato? Poderá sim. A infração praticada por Rita é gravíssima, sujeita apenas a multa? Errado. É o gabarito da nossa questão. Porque, olha só, essa infração não é sujeita apenas a multa, mas sim a uma multa e suspensão do direito de dirigir, como está lá na letra D. A infração praticada por Rita é gravíssima, sujeita a multa e suspensão do direito de dirigir. Cuidado que eu comentei logo no início que tentar acessar o aparelho celular não configura a infração de segurar ou manusear o celular, que teria sim, se fosse apenas multa, mas a infração de trânsito que está configurada aqui é a omissão de socorro do 176. E a letra C também está certa, porque diz que se não houvesse impedimento, Rita deveria ter prestado socorro a Teresa. De fato, quando tem impedimento é quando há risco à integridade física. E aí há uma previsibilidade de que a pessoa ela pode sair do local para resguardar sua própria integridade, devendo, entretanto, se apresentar à autoridade policial. Beleza? Então, 81 a gente cravou na letra B. Vamos lá para a questão de número 82. Astolfo, habilitado para conduzir veículo automotor da categoria B, no dia 5 de maio de 2022, é abordado conduzindo um automóvel de propriedade de seu cunhado. Então, condutor não é o mesmo proprietário. Ao ser solicitada a apresentação do documento de habilitação CNH,
A gente sabe que essa solicitação ela permanece válida quando as equipes de fiscalização não dispõem no momento da abordagem de sistema de consulta, então o condutor ele deve sim apresentar, e negar essa apresentação configura a infração do 232, tá? O agente de trânsito verifica que o documento tem data de validade para 4 de março de 2022. Então, quer dizer, está com mais de 2 meses vencido. A gente sabe que infração de trânsito quando tem mais de 30 dias do vencimento. Então, tem uma infração já de cara aí, uma infração de trânsito com CNH vencida há mais de 30 dias. Perfeito? Considerando o caso hipotético, assinale a alternativa correta. Ele quer que marque o correto. Vamos lá. Letra A. A conduta de Astolfo configura infração grave. Não, dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias é uma gravíssima. Ele quer o item correto. B. A conduta de Astolfo configura infração gravíssima cuja penalidade é multa. Perfeito. Dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias é uma infração de natureza gravíssima, passível de multa, tá bom? E detalhe, viu? Com a nova redação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, instituído pela Resolução 985, nem se cogita mais o recolhimento da CNH, mesmo que ela esteja vencida, viu? Astolfo terá como penalidade, vamos corrigir os demais, né? Terá como penalidade suspensão de direito de dirigir por 2 meses. Essa infração de CNH vencida há mais de 30 dias não gera suspensão de direito de dirigir. E ao conduzir veículo automotor com CNH vencida, Astolfo praticou crime de trânsito. Não, tá? Não há crime de trânsito para CNH vencida. Nem sem habilitação, tá? Não significa crime automático. Para dirigir sem CNH e configurar-se o crime do 309, eu teria que gerar perigo de dano, tá bom? Então a gente fica com o gabarito da 82, a letra B. Vamos para a caixinha de número 83. Silvério, em um bar na companhia de 5 amigos, ingere bebida alcoólica. 2 horas após o encontro e tendo feito a ingestão de 3 latas de cerveja, Silvério decide ir embora e assume a condução de seu veículo automotor. No trajeto, ele é interpelado por policiais militares que realizavam blitz de trânsito com a finalidade de responsabilizar condutores que, porventura, estivessem dirigindo sob efeito de álcool. Os policiais não percebem sinais característicos de embriaguez em Silvério. Então, não tem sinais, tá? Mas, como praxe, solicitam que ele se submeta ao teste do etilômetro. Por quê? Porque a fiscalização de alcoolemia, ela deve se constatar, ela deve ser adotado, né, como procedimento rotineiro das equipes de fiscalização, tá? Deve ser uma fiscalização de rotina e não eventual, tá? E então ele é convidado a se submeter ao teste do etilômetro. Silvério não aceita fazer o referido teste com o receio de que ficasse constatado algum teor alcoólico. Algumas pessoas ingerem bebida alcoólica, mas não apresentam sinais, tá? Isso depende muito do metabolismo de cada pessoa. Sobre a conduta de Silvério, assinale a afirmativa correta. A conduta dele é atípica. Vamos lá, qual foi a conduta de Silvério? Ele recusou se submeter ao teste. Hoje nós sabemos que a simples recusa, ainda que o condutor não apresente sinais de alteração da capacidade psicomotora, isso configura uma infração de trânsito prevista lá no artigo 65A. Então ele cometeu sim uma infração de trânsito, tá? Agora, pelo fato de não apresentar sinais, não tem crime. Muita gente acha que não fazer o teste faz ele se livrar tanto da multa quanto do crime, mas ele não consegue se livrar nenhuma, porque a simples recusa configura infração e se ele apresentar sinais, ele também poderá ser preso em flagrante, tá? Silvério cometeu o crime de embriaguez ao volante? Não. Por quê? Porque sem a realização do teste, o crime só ficaria constatado se fossem identificados 2 ou mais sinais, e a narrativa disse que ele não tinha sinais. C. Infração administrativa gravíssima, artigo 65A, passível de multa, suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Carimba, que é o gabarito da questão.
Perfeito? Artigo 165A traz todas essas consequências e eu vou acrescer a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado sóbrio, tá bom? Vamos lá, questão de número 84. Antônio é pai de Tício, que tem 17 anos de idade. Ele acredita que é o momento de começar a ensinar o filho a conduzir veículo automotor. Após algumas aulas de direção, Antônio decide emprestar seu carro a Tício. Ocorre que na condução do veículo, Tício excede o limite de velocidade e acaba batendo em um poste de energia elétrica, causando perigo aos pedestres que por ali passavam. Nos termos do CTB, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Tício tem 17 anos, não é habilitado, dirigiu gerando perigo de dano na medida em que excedeu o limite de velocidade, colidiu com um poste, né? Nós temos aí uma colisão do tipo choque, um sinistro do tipo choque, né? Impacto do veículo com um obstáculo fixo, e isso gerou perigo aos pedestres que por ali passavam. Então, Tício cometeu, eu não vou dizer que o Tício cometeu um crime, porque ele é menor de idade, tá? Mas ele cometeu um ato infracional análogo ao crime do 309, tá certo? E o Antônio, o pai do Tício, ele cometeu algum crime? Cometeu. Antônio cometeu o crime do 310, por entregar o veículo a uma pessoa não habilitada. Detalhe, o ato de entregar o veículo a uma pessoa não habilitada é crime, perigo em abstrato, independentemente da construção de um perigo real, tá? Então, Tício cometeu crime de direção perigosa, já analisando aqui os itens. Pessoal, direção perigosa era uma contravenção penal, tá bom? Que acabou derrogada pelo próprio 309 do CTB, tá? Então, no CTB não se fala em crime de direção perigosa. É uma contravenção penal que restou derrogada, né? Não houve uma revogação expressa, mas ela acabou superada pelo tipo previsto no 309 do CTB. Antônio cometeu o crime ao entregar a condução do veículo à pessoa não habilitada. Perfeito. Antônio cometeu o crime ao entregar. E nessa hora, Antônio cometeu o crime do 310, independentemente do que o Tício ia fazer ao volante. Mesmo que ele não tivesse excedido o limite de velocidade, mesmo que ele não tivesse batido no poste. Tá bom? Então, o gabarito dessa questão 84 a letra B. Antônio cometeu o crime ao entregar a condução do veículo à pessoa não habilitada. Perfeito? E aí a letra C fala que Antônio não cometeu o crime, é exatamente a declaração oposta. E a letra D fala Antônio poderá ser responsabilizado pela conduta de Tício e responder criminalmente pela prática de direção perigosa. Não. Antônio responde pelo crime do 310, que é entregar a direção do veículo à pessoa não habilitada. Questão de número 85. O Código de Trânsito Brasileiro prevê como crime de trânsito a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O crime está lá no 306. Para a constatação de tal crime, exige-se que a concentração de álcool seja, tá? Então a gente precisa lembrar que existe a infração de trânsito, tá? Para dirigir sob influência de álcool, que é uma quantidade, né, a partir de 0,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado, até 0,33. Estou falando de medição realizada no etilômetro. A partir de 0,34, eu vou ter cumulativamente a infração de trânsito, responsabilização a nível administrativo e o crime do 306, tá? Falei aqui quantidades considerando o teste com etilômetro, tá bom? Mas eu também tenho valores para exame de sangue, tá? Exame de sangue. Vamos lá. Ele quer para a constatação do crime, tá? De alteração da capacidade psicomotora, conduzir veículo com alteração da capacidade psicomotora. A concentração tem que ser de, né, superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,1 miligrama de álcool por litro de alveolar. Ele está trabalhando tanto com os valores para o exame de sangue como para o teste do etilômetro, tá? Então, o CTB ele estabelece que o crime de trânsito, quando tomado o exame de sangue, eu vou ter ali
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Qualquer valor no exame de sangue é infração, mas para ser crime tem que ser superior a 6 decigramas, tá? É um pouquinho diferente. Quando a gente fala em etilômetro, aí eu voltei a partir de 0,34, né? A gente falou, a partir de 0,34 já vai ser crime de trânsito. Ele falou aqui igual ou superior a 0,1, tá? 0,1 ou 0,10, como queira, tá? E não é, tá? Só vai ser crime igual ou superior a 0,34, né? Acima de 33. B, igual ou superior a 5 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,5 miligrama de álcool por litro de alveolar. Também está errado. No etilômetro só é crime a partir de 0,34. Tá? C, superior a 10 decigramas de álcool por litro de sangue, ou superior a 0,1 miligrama quando trabalhar com alveolar. Alveolar só é crime a partir de 0,34. 0,1 ainda não é crime, é só infração de trânsito. Tá? D, acima de 4 decigramas no álcool a partir de 6. Tá? Letra E, igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de alveolar. Carimba que a letra E, tá? Porque aqui ele já está falando o valor considerado. 0,34 é medição realizada. Como trabalha com equipamento eletrônico, tem margem de erro 0,04, desconta, fica 0,3, 0,30. Perfeito? Então ele foi essa questão aqui, ela quis saber se você tinha conhecimento das quantidades dos exames, tanto de sangue quanto etilômetro, que configuraria o crime. Beleza? Questão de número 86. Carlos sabia que Frederico era inabilitado para dirigir veículo automotor. Apesar disso, Carlos entregou a Frederico as chaves de seu carro para que este dirigisse o veículo até um mercado próximo. No caminho, Frederico foi parado em uma blitz, momento em que os policiais constataram que ele não era habilitado. Nessa situação, Carlos responderá. Carlos é o proprietário do veículo, tá? Pelo crime de tentativa de entrega, não há tentativa, não existe penalização para a forma tentada, certo? Ou entrega ou não entrega. Então, descarta a letra A. Pelo crime de entrega de direção de veículo automotor à pessoa não habilitada na forma consumada, haja vista que o crime é de perigo abstrato. Perfeito. Crime de perigo em abstrato. Pode marcar que é a letra B. Tá? Então, Carlos responde pelo crime do 310, que é de entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, independentemente da geração de perigo, porque é um crime de perigo em abstrato. 87. Em relação aos crimes de trânsito, quais as penalidades que serão impostas se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência? Agora quer saber o quanto da pena, tá? Quanto da pena? Nós temos então uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, que é o que está exatamente na letra E. Bom? Simples assim, só o dispositivo lá do 306. Detenção de 6 meses a 3 anos. É o único crime que tem essa configuração, tá? E não temos multa, tá bom? Só pena privativa de liberdade e a restritiva de direito, aqui que é a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, que será imposta pelo juiz com prazo de 2 meses a 5 anos. Perfeito? E que não será iniciada enquanto o réu estiver recolhido a estabelecimento prisional. 88. Sobre os crimes previstos no Código de Trânsito, assinale a alternativa incorreta. Ele quer o incorreto. Vamos lá.
No homicídio culposo, cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. Nós estamos diante de uma circunstância majorante, tá? Majorante se aplica tão somente nos casos de homicídio e lesão corporal, 302 e 303, tá? Causa aumentativa de pena, tá? Faixa de pedestre ou na calçada. Perfeito? Isso está certo. Bom, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, sendo vedado o trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebam vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. Errado, porque é justamente nesses locais em que a pena restritiva de direitos, né, de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas vai acontecer. Porque aquele cara que cometeu um crime de trânsito, ele vai ser penalizado trabalhando justamente com o atendimento de vítimas de acidentes de trânsito. Perfeito? Os outros itens estão corretos. Gabarito, questão alternativa incorreta, a letra B. 89. A respeito dos crimes de trânsito, assinale a alternativa correta, ele quer o item correto. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Perfeito. Ela pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades, a critério do juiz. Tá certíssimo isso, tá? A de cara é a letra A. Vamos corrigir os outros itens, né? Como aqui os outros itens estão errados, vamos corrigir. A penalidade de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 meses a 5 anos e não 50. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, se imporá sempre a prisão em flagrante. Detalhe, a letra da lei fala que não se imporá prisão em flagrante quando houver pronto integral prestação de socorro à vítima. Ele provocou o sinistro, ele atropelou o pedestre, provocou a lesão, ainda que homicídio, mas ele permanece para prestar socorro, não se imporá prisão em flagrante. Está errado por conta disso. D. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor se inicia e pode ser cumprida enquanto o sentenciado por efeito de condenação penal estiver recolhido ao estabelecimento prisional. Acabei de mencionar isso na questão anterior, que a penalidade de suspensão ou proibição não se inicia enquanto o sentenciado por efeito da condenação penal estiver recolhido ao estabelecimento prisional. Porque aí não teria graça, né? Enquanto ele está preso, já está rolando o prazo da suspensão. Não, quando ele estiver solto é que ele vai sofrer as consequências da suspensão. Lá dentro da prisão ele não vai dirigir mesmo. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor possui pena de detenção de 5 a 30 anos. Não, o crime de homicídio possui pena de 2 a 4 anos na sua forma simples do caput. Perfeito? Vamos lá para a questão 90 para a gente fechar esse bloco. Tício está comemorando o aniversário de um colega de trabalho em um bar e bebe 3 latas de cerveja. Depois de um tempo, ele diz que precisa ir embora e que irá dirigindo para casa. Seus colegas o alertam que, como ele bebeu, não pode dirigir, pois dirigir e beber é crime. Analise as assertivas abaixo e, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, marque a opção correta. Ele quer o item correto. Pelas normas do CTB, o simples fato de dirigir sob efeito de álcool não é crime. Pelas normas do CTB, o simples fato de dirigir sob efeito, não seria sobre, né? Sob efeito de álcool não é crime, mas uma infração de trânsito, a penalidade de multa e apreensão da CNH. Tudo é errado. O simples fato de dirigir sob efeito de álcool é crime, sim, é um crime de perigo em abstrato, também é infração, mas a penalidade não é apenas de multa, tá bom? E nem existe penalidade de apreensão da CNH. B.
A verificação da quantidade de álcool ingerida pelo condutor poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia. Bafômetro, que não é o termo técnico, né? É um etilômetro. Tá? Ou toxicológico, não sendo permitido outro tipo de prova. Sim, outros tipos de provas são permitidos, sim. A verificação da quantidade de álcool pode ser, por exemplo, de sangue, pode ser ainda mediante avaliação dos sinais, tá bom? Com o respectivo termo de constatação. Então, tá errado. C. De acordo com o CTB, é crime conduzir veículo automotor sobre, de novo aí é sob, a banca errou, efeito de álcool, e a penalidade é de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir. Ele não entrou no quanto da pena, tá? Mas é uma pena de detenção, tá? No caso de 6 meses a 3 anos, eu tenho aí multa e suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor. Então, exatamente é o que a gente tem lá no 306, né? Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo. Que é o gabarito da nossa questão. E a letra D, só para a gente corrigir, só será considerado crime se o condutor estiver dirigindo sob efeito de álcool e matar alguém. Não. Aí eu vou ter um crime de homicídio qualificado pelo álcool, tá bom? Aí é outra circunstância, tá? Mas o crime de dirigir sob efeito de álcool eu não preciso gerar uma vítima para só então ser penalizado, porque o crime de beber e dirigir é um crime de perigo em abstrato. Show de bola? Beleza, a gente fecha esse bloco e eu encontro vocês lá na frente. Valeu, abraço, até a próxima.